Oi, cara de boi, tudo bem? Tudo bom? Ia gravar esse vídeo amanhã, mas como a mente da mãe é uma mente esquecida, eu ia acabar esquecendo muito dos assuntos que eu queria conversar com vocês, então eu resolvi gravar agora à noite, que o Emanuel tá dormindo. Meu celular tá quase descarregando, mas enfim, vamos tentar. Eu vim falar pra vocês um pouco, como vocês viram no título, relatos e dicas de uma mãe de primeira viagem. Por quê? Eu ralei muito com algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês, porque de alguma forma isso pode te ajudar. E eu espero que de alguma forma isso te ajude, entendeu? Bom, vamos lá. Eu, atualmente, tô aqui com o Emanuel em casa, com meu marido, e ele tá com quase 9 meses. Então, hoje em dia, eu tô naquela situação assim, mãe e dona de casa. Quando o Emanuel nasceu, mudança de cenário, porque daí eu consigo pôr meu celular pra carregar enquanto eu vou falando com vocês. Depois, se vocês quiserem, eu mostro... Olha o filtro saindo. Eu mostro um pouquinho do quarto dele pra vocês verem. Mas, enfim, eu moro numa cidade que chama Itajubá. E a minha mãe, minha família, né, eles moram longe daqui. Então, não tem aquela rede de apoio, sabe? Eu, meu marido, o Emanuel e o Ban, que é o nosso gato. Então, assim, desde o começo foi bem difícil nessa parte. O Emanuel estava previsto para nascer dia 11 de julho. O Emanuel nasceu dia 30 de junho. Então, a minha mãe não estava aqui, ela ia deixar para vir na semana que eu ia ganhar. E aí, como eu fui pro hospital com muita dor, ela veio super às pressas. Aí, ela ficou comigo e quando tava com... E aí, ela ficou comigo aqui quase no puerpério todo. Quando faltavam umas 2 semanas para acabar o puerpério, eu fui pra casa dela, fiquei lá. E aí depois depois que acabou o puerpério, né, os 42 dias, eu vim pra cá e aí comecei a seguir sozinha. Então, tipo assim, eu tive que aprender a dar banho, eu tinha muito medo, porque o Emanuel, gente, é porque eu não quis nem quero expor ele aqui. Mas ele nasceu um toquinho de gente, humildinho. E aí, uns bração, sabe? Eu morria de medo de dar banho nele. Ele chorava, ficava assustado, sabe? Quando colocava ele na água. Então eu tive que aprender a dar banho. O Emanuel não quis pegar, mamar em mim. Ele tomava daquele copinho de xarope. E aí depois a gente resolveu dar mamadeira, porque até então eu não queria dar mamadeira. Eu tava tentando dar o peito pra ele, porque quando ele nasceu eu não tinha nada de leite. Aí eu fui tomando remédio. Então eu tive que aprender a dar banho. Ele chorava muito, tinha muita cólica. Tanto que já vai uma dica pra vocês, mas assim, é o que eu dava. Vocês compram, se vocês quiserem, se o pediatra de vocês indicarem, tá? Eu dava pra ele o Colic Calm, o Colidis e Simeticona. Dava os 3, ele chorava de dor, colocava de bruços. Então ralei muito nessa parte também, porque teve vezes que a minha mãe não tava aqui e ele tinha crise de cólica e eu chorava de ver ele chorando e deixava ele mais nervoso ainda, sabe? E até hoje ele sente. Às vezes eu tô com crise de ansiedade, choro longe dele, na hora que eu chego perto dele ele já percebe, sabe? Mas e que eu dar de dica pra vocês? Do remédio, já falei, gente, ó, desconsiderem se eu dar umas viajadas às vezes, é porque a cabeça da mãe realmente é muito complicada. Eu esqueço muitas coisas. Então tive que aprender a dar banho. Ele chorava muito, tinha muita cólica. Tanto que já vai uma dica pra vocês, mas assim, é o que eu dava. Vocês compram, se vocês quiserem, se o pediatra de vocês indicarem, tá? Eu dava pra ele o Colic Calm, o Colidis e Simeticona. Dava os 3, ele chorava de dor, colocava de bruços. Então ralei muito nessa parte também, porque teve vezes que a minha mãe não tava aqui e ele tinha crise de cólica e eu chorava de ver ele chorando e deixava ele mais nervoso ainda, sabe? E até hoje ele sente. Às vezes eu tô com crise de ansiedade, choro longe dele, na hora que eu chego perto dele ele já percebe, sabe? Mas e que eu dar de dica pra vocês? Do remédio, já falei, gente, ó, desconsiderem se eu dar umas viajadas às vezes, é porque a cabeça da mãe realmente é muito complicada. Eu esqueço muitas coisas. Com tudo isso, ainda teve aquela queda de hormônio, né? Ou
eu acho que é queda, porque daí o hormônio sobe quando você tá grávida, depois tem aquela queda, né? Então, eu passei bem mal com isso, porque eu já tenho crise de ansiedade, né? Eu já tomo, hoje em dia, tomo remédio por conta disso. Porque eu não amamentei. Ah, lembrei, eu tava falando pra vocês do copinho, né? Ah, louca. Então, aí tomava naquele copinho de xarope, sabe? E aí, não tava sendo o suficiente, gente. Eu não queria dar mamadeira, eu queria que ele tentasse pegar no peito. Só que como ele nunca pegava, eu falei assim, gente, não tem como deixar meu filho com fome, né? Então, eu acabei dando mamadeira. Aí ele começou a mamar, mas sempre mamou fórmula. Olha o filtro. Nunca mamou em mim. Pegou umas 2 vezes, mas não quis pegar de jeito nenhum, mesmo eu insistindo. E como eu vi ele ficando com fome, eu optei pela mamadeira. Mas assim, se você puder amamentar em você, amamente, que é melhor. Eu não gosto de regravar porque eu considero vocês minhas amigas. Então eu gosto que fique um negócio espontâneo, entendeu? Vocês aqui, como se a gente estivesse no bate-papo mesmo. Mas voltando ao assunto. Aí ele não mamou em mim e em uma parte foi bom, porque eu pude voltar a tomar o meu controlado, o que me ajudou e me ajuda até hoje. Se não fosse isso, né, eu teria que estar aumentando ele, não poderia estar me medicando, e aí talvez a minha crise estaria pior hoje em dia. Mas enfim, o Emanuel tá bem gordinho, graças a Deus tá bem saudável. Hoje em dia ele já almoça, né? Agora já vai começar a jantar também, come frutas, então ele tá, graças a Deus, muito saudável, nunca ficou doente. Então, tudo graças a Deus mesmo, né? E é isso, ele começou a mamar fórmula, mamou não, depois ele mamou Nestogeno, mamou Aptamil. Hoje em dia ele toma o Aptamil. E almoça e come frutinhas. Até agora eu vou começar a jantar também. Outra coisa que me deixa muito nervosa até hoje é a questão da vacina, gente. É muito importante, mas toda vez que ele vai ter que tomar vacina, eu choro igual criança. Tanto que é o Gustavo que segura ele, e só vou pegar ele depois que ele sai da salinha lá. Aí eu agrado, eu cuido, mas na hora de aplicar eu não dou conta. Teve algumas coisas. Uma dica muito importante para vocês, mães de primeira viagem. O pediatra do Emanuel, quando ele nasceu, ele teve que fazer o teste do pezinho 2 vezes, porque foi pouco sangue. A enfermeira me deu um susto na hora. Resumindo pra vocês, ela falou de um jeito lá, como se ele tivesse dado alguma doença nele. Então eu chorei muito, sendo que graças a Deus não deu nada. Era só o jeito que ela falou mesmo. E depois o médico também pediu um ultrassom da moleira dele, porque ele tem a moleira um pouquinho grande. E aí ele não me explicou direito, então eu fiquei super nervosa, sabe? Chorei. E graças a Deus, mais uma vez, não foi nada demais. É só genética mesmo, entendeu? Não é nada demais. Então, pode ser que vocês se deparem com isso, algumas situações assim, mas vale lembrar que vocês precisam manter a calma, porque o pediatra, às vezes, ele vai pedir só pra desencargo de consciência, entendeu? Então fica calma, vive um dia de cada vez, porque a maternidade, pra gente que vive a maternidade, é muito complicado, né? Eu sei que tem gente que tem rede de apoio, mas se a gente que não tem, é mais complicado ainda. Mas mesmo sem ter essa rede de apoio, que, querendo ou não, faz falta, ao mesmo tempo, eu me sinto muito mais forte, sabe? E isso é muito, muito bom. O importante é viver um dia de cada vez. Às vezes a gente fala assim, meu filho tá sofrendo, porque, tipo, algumas vezes eu não sabia o que ele tava sentindo, sabe? Hoje em dia, uma dica que eu dou pra vocês é por descarte, por exemplo. Tá chorando, tá amamentado, tá sequinho, então você vai descartando possibilidades, entendeu? Se relou no ouvidinho, fez assim, tá de boa, então não é dor de ouvido, entendeu? Aí você dá um de pironinho, às vezes melhora, às vezes é só sono, então vai por descarte de opções, entendeu? Isso me ajudou muito, me ajuda até hoje. E aí eu ficava assim, mas meu filho tá chorando, não sei por que ele tá chorando, ele tá sofrendo, porque eu não tô entendendo o que ele tá sentindo. Mas a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, entendeu? É um aprendizado. A gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Eu, por exemplo, aprendi muito. Eu aprendo muito com o Emanuel todos os dias, porque ele me ensina a amar,
ele me ensina a ter paciência. Às vezes eu tô lá surtando, pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer pro Manuel almoçar? Será que ele tá se alimentando bem? Será que ele tá com todas as vitaminas? E aí, sabe, ele me sorri pra mim, eu vejo que ele tá bem, que ele tá saudável. Tem dias que eu tô com crise de ansiedade. E aí eu choro longe dele, mas na hora que eu chego, ele faz gracinha pra eu rir, sabe? Ou então quando ele vê que eu tô mal, ele fica mais carinhoso do que ele já é, faz carinho no meu rosto, sabe? Dá beijinho. Então, não é só a gente que ensina eles também ensinam a gente. Confie na sua intuição de mãe, sabe? Muitas vezes eu não confiei e se eu tivesse confiado teria dado certo, sabe? Porque a gente nasce junto com eles, entendeu? Mas Deus capacita a gente. Deus, ele deu esse poder, entre aspas, pra gente, né? De sentir o instinto materno. Gente, eu tinha encerrado o vídeo, eu sei, mas lembrei de uma coisa que eu precisava vir falar pra vocês aqui. Não espere reconhecimento de ninguém, seja de dentro de casa, de fora, porque assim, sabe, ninguém vai ver seu esforço como mãe, como dona de casa. Todo mundo vai falar assim, ah, mas por que esse menino tá sem blusa? Ah, por que você faz assim com esse menino? Ai, não, tá muito frio, tá muito quente, ai, não sei o que, sabe? Todo mundo vai criticar por melhor ao filtro saindo que você seja. E o mais importante de todos é você dar um foda-se pra esse povo. Não esquenta a cabeça no que o povo tá falando, seguir sua vida da forma que você achar certo. E outra coisa, se reconheça o esforço que você faz. Não espere de ninguém, porque você não vai ter, infelizmente. Mas o importante é você saber do seu valor. O seu filho sente o seu valor, entendeu? Então não precisa de mais ninguém. Foca nisso. Sabe, eu me apego muito a Deus também. Então se apegue a alguma coisa que te faça bem, que te traga força, respira, vive um dia de cada vez. Se você tiver alguém que você pode contar, mesmo que longe, tenta ligar para essa pessoa para te ajudar. E no mais é isso, gente. Eu não sei se eu falei tudo que eu precisava aqui. Se eu lembrar de alguma coisa, eu deixo anotado aqui, tá? Vou deixar meu Instagram também. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar no Instagram. Fala assim, vim do YouTube, ou então deixa aqui nos comentários do YouTube mesmo, que eu vou tentar responder vocês da melhor forma possível. E é isso, aí de acordo com o que o tempo for passando, eu vou adquirindo mais experiência, eu venho contar pra vocês, tá bom? Pro vídeo não ficar mais longo do que já tá. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, tenha paciência, tá? Não confie no processo. É isso.